lembrando que estamos aqui num encontro em nome do Cristo Jesus. Então, eu vou pedindo para que a Vilma, então, possa conduzir a preparação e a prece inicial para nós iniciarmos esse nosso segundo encontro, a segunda palestra do ano de 2023. Vilma, por favor. Boa noite a todos. Procuremos fechar os nossos olhos, nos relaxarmos, tentarmos nos desligar de todas os nossos tribulações do dia, procurarmos nos unir em pensamento para que os espíritos protetores e sob a luz do Jesus, nós tenhamos um grande aproveitamento dos ensinos do nosso palestrante e para nosso aprendizado. Muito obrigado, Vilma. Então, pessoal, rapidamente, antes de a gente passar a palestra para o Tiago, lembrando vocês que durante a apresentação do palestrante, por volta mais ou menos de 60 a 70 minutos, a gente não pode interromper, mas todos os questionamentos devem ser direcionados aí na sua plataforma por um ícone, lá em cima, na parte superior, está escrito PIR, né? PIR tem um... Então, quando você clica lá, ele vai abrir um balãozinho lá, iniciar a discussão, você clica nele, põe o teu questionamento e coloca postar. Assim, muito simples, a gente pode colocar lá, aproveitando, né, o ensejo, é essa a ideia mesmo, a gente poder, de repente, direcionar alguns questionamentos, mais ou menos aí uns 10 minutos vai sobrar lá no finalzinho para a gente postar questionamentos. Os questionamentos, então, são monitorados ali pelo Renato e depois o Renato vai passando uma a uma essa questão para o Tiago, né? Eu tinha trabalhado aqui, eu não sei, Val, você quer fazer alguma consideração sua? Fica à vontade. Não, acho que agradecer a presença de todos, De todos. né? Agradecer ao Tiago, né, por atender nosso convite sempre. Ele vem com grandes lições aí para a gente, o pessoal aproveitar essa noite, que vai ser uma noite, tenho certeza, de bastante aprendizado, né? Lembrar que nós estamos gravando essa palestra, né? Bem colocado, E isso. depois a gente vai tentar colocar no YouTube, tá bom? Até se o Tiago autorizar também, temos que, né? E agradecer a todos pela presença, tá bom? Obrigada. Perfeito, Val. Muito obrigado, então. Obrigado pelas Agradeço. considerações, pela Vilma. Obrigado à presença de todos. Então, novamente reforçando, a palestra está sendo gravada, né? Exatamente para um material para a gente poder distribuir. E estamos, então, assim, dando seguimento à nossa segunda palestra desse ano. Eu só colocaria uma observação para vocês. Os 3 temas nós fechamos na área de ensino lá no meio do ano, né? E sentamos e conversamos e entendimos que talvez aí até influenciado pela espiritualidade, que 2 temas deveriam ter cunho evangélico, né? Tanto que nós tivemos já a primeira e essa segunda, aí com o Tiago trazendo para nós o tema Viver com Cristo, né? Então, temas evangélicos, no nosso entendimento, é extremamente muito oportuno por esse momento em que o planeta passa, né? E de forma que a gente vai, assim, todos nós envolvendo com muito carinho o Tiago, que mais uma vez aceitou generosamente esse nosso convite para desenvolver essa segunda palestra e possamos, assim, uma noite extremamente, tenho certeza, extremamente proveitosa em termos de conhecimento. Então, nesse momento, eu passo, então, a palestra para o Tiago, desejando para ele muita luz e obrigado pela presença de todos vocês. Bom, boa noite, gente, mais uma vez. Desculpem aí o pequeno transtorno inicial, uma dificuldade técnica aqui, mas que não vai nos impedir de ter uma noite de boas reflexões, né, com esse tema que o Edgar iniciou já apresentando, Viver com Cristo, está aí na tela de vocês, correto? Vocês veem bem a apresentação, não é? Sim. Ótimo. Sim.
Então, nós vamos refletir hoje um pouquinho sobre esses pontos, né, esses subtópicos que eu coloquei aí para vocês. Né? Reflexões sobre a conduta cristã, religião versus cristianismo, a mensagem de Jesus e a doutrina do Cristo. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje à noite, tá? Tudo que eu comentar aqui foi retirado dessa bibliografia, depois eu passo o material para vocês, se vocês quiserem. Tá tudo aqui. E a gente vai começar conversando um pouquinho esta noite sobre esse trecho do Evangelho de Mateus. Primeiro ponto para a gente refletir sobre Jesus, sobre o seu Evangelho. Antes de começar a leitura desse trecho, para a gente avançar nas nossas reflexões, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se depara com uma análise muito importante de Kardec sobre o Evangelho. Tá? Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo traz ali, resumido, reunidas as ideias do cristianismo sob a ótica da doutrina espírita, e Kardec vai falar para a gente o seguinte sobre os evangelhos. Né? Há muitos que sequer conhecem os evangelhos. Há muitos que conhecem, mas não compreendem a fundo os evangelhos. Há muitos que conhecem, compreendem, mas não retiram das lições do Cristo os seus morais. Não é? E há aqueles que conhecem, que compreendem e que retiram das lições evangélicas exemplos, formas de modificação das suas condutas. Não é? E esse é o nosso objetivo com as reflexões de hoje. Né? O viver com o Cristo significa compreender as lições de Jesus e colocá-las como norte nas nossas existências, nas nossas vivências. Mas para isso, a gente vai refletir sobre alguns temas em torno da passagem de Jesus. Quando a gente pega esse trecho de Mateus, o que Jesus diz para nós, né? Na verdade, diz a Pedro, que era Simão, e que passa a ser chamado de Cefas, né? Significa pedra, rocha. Jesus diz a Pedro, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá ligado nos céus, e o que desligares na terra desligarás nos céus. Quando a gente olha esse trecho, a gente faz uma primeira pergunta. Será que Jesus veio entre nós para criar uma religião, uma nova religião? Já que Jesus, em meio à sua mensagem evangélica, tinha por objetivo criar ou fundar uma religião nova? Essa reflexão, meus amigos e amigas, é importante. Porque muitas vezes confundimos religiosidade ou integração em uma determinada corrente religiosa com a ideia do que é verdadeiramente ser cristão. E é importante que nós façamos uma distinção, que nós compreendamos o alcance da lição de Jesus nesse contexto. A palavra igreja, a gente vai ver numa primeira abordagem, ela é traduzida do grego de uma palavra chamada eclésia, não é? E a palavra eclésia, traduzida do grego, ela vem com um significado específico. A palavra eclésia significa, em alguma medida, a ideia de assembleia. Qualquer assembleia, não necessariamente uma assembleia cristã. Quando a gente pega a palavra igreja, a gente identifica ela 115 vezes, não é, aplicada no Novo Testamento. A palavra eclésia aplicada no Novo Testamento depois de uma tradução. Essa tradução, em 3 vezes em que ela foi inserida no Novo Testamento, ela é apresentada como assembleia. Em outras tantas, a gente vê a palavra igreja. Tá? Mas essa primeira reflexão vem para nós nos perguntarmos: será que Jesus veio entre nós para criar uma religião nova que nós deveríamos seguir sob o manto do seu nome? E esse seria o significado do ser cristão? É uma primeira reflexão para a gente fazer. Quando a gente fala em religião, para a gente retomar esse conceito e responder essa questão, a gente vê a palavra religião sendo conceituada com algumas definições como essas que eu trouxe a vocês.
culto a uma divindade, doutrina ou crença religiosa, dever, sagrado, reverência, comunidade religiosa que segue a regra do seu fundador ou do seu reformador. Esse é um conceito de religião. Segundo Lactance, que é um estudioso das religiões, a ideia de religião seria representativa de um conceito de religar, né? De nos reatar, de nos reaproximar da divindade. Então, numa análise desse conceito religioso, verticalmente falando, religião significa transcender, nos reconectar com Deus. Numa outra análise, religião significa nos irmanarmos, nos reunirmos diante de uma crença comum. Conceitos iniciais para as nossas reflexões. Religião, então, nesse conceito, recondução ao Criador, religar, né, a uma divindade, no caso, nas nossas crenças cristãs judaicas, judaico-cristãs, a figura de Deus, não é? E horizontalmente nos reunirmos numa crença comum. Quando a gente responde essa pergunta, Jesus veio fundar uma nova religião entre nós? A resposta é não. A resposta é não. Jesus não veio entre nós para fundar uma nova religião. Aliás, nós sabemos, ele nasceu e morreu no judaísmo, inclusive respeitou as práticas judaicas até o fim da sua vida, né? Mas o que Jesus veio fazer entre nós? Veio instaurar uma espiritualidade universal. Sem negar os dogmas das religiões do seu tempo, repito, respeitou inclusive os dogmas do próprio judaísmo, não é? Jesus vem trazer uma outra ideia de religiosidade para nós, uma religiosidade do amor. Para Jesus, cultuar a Deus significa amar o próximo, e a gente vai aprofundar essa reflexão. Portanto, analisando os ensinamentos de Jesus, e a gente vai concluir isso ao longo das nossas discussões nessa noite, não importa se nós estamos num seio judaico, budista, pagão, espírita, católico. Esse não é o ponto que nos distingue na condição de cristãos. O que nos distingue, o que nos classifica como cristãos é uma outra coisa, que a gente vai ver já já. Se a intenção de Jesus fosse fundar uma nova religião, ele teria dito expressamente e teria feito isso em vida, o que nós não vimos acontecer. Quando nós analisamos os evangelhos, nós não identificamos essa preocupação na tarefa de Jesus, nas práticas de Jesus. Mas nós identificamos um mandamento muito importante que está diretamente ligado com as reflexões que a gente está fazendo hoje. Tá? Olha o que Jesus diz para nós pouco antes da sua crucificação. Diz aos seus discípulos e indiretamente a nós: dou-vos um novo mandamento, que vos amais uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisto todos vos reconhecerão como meus seguidores, como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse trecho eu reputo como um dos mais importantes, um dos mais relevantes na tradição evangélica. Porque Jesus é específico, é pontual, é claro para nós quanto àquilo que ele identifica como sendo a característica do cristão. Discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, é aquele que, tal qual o seu mestre, tal qual o Cristo, ama o próximo. Esse é o significado de ser cristão. Veja, Jesus não determina aos seus discípulos: olha, vão em meu nome e fundem uma nova religião. Vão em meu nome e fundem uma estrutura que leve o meu nome. Preguem o meu nome pelos quatro cantos. Não é isso que Jesus indica aos seus seguidores, aos seus discípulos. Jesus diz: olha, se vocês se amarem uns aos outros, como eu vos amei,
vocês serão reconhecidos, vocês serão identificados como meus discípulos, ou seja, como cristãos. Esse é o cerne da mensagem do Cristo, quando ele indica para nós, o tema da nossa palestra é viver com o Cristo. Nós poderíamos parar por aqui, se nós quiséssemos, né? Traduzir e resumir o que significa viver com o Cristo. Ser cristão significa nos amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Essa mensagem é uma mensagem direta. Se a ideia de religião, como a gente viu há pouco, né, traduz aquele princípio de que há uma comunidade organizada, formada em torno de um fundador ou de um reformador, tendo Jesus trazido para nós essa ideia de religiosidade, que é a religiosidade do amor, não uma ideia de religião exclusivista, dogmática, formal, restrita a alguns poucos, como se construiu ao longo da história, mas uma religiosidade universal. É pelo exercício dessa religiosidade do amor que nós seremos reconhecidos como seguidores do Cristo. Então, viver com o Cristo representa isso. Em síntese, representa isso. Se nós nos amarmos uns aos outros, nós seremos identificados como cristãos. Nós estaremos seguindo os exemplos e os mandamentos que Jesus trouxe para nós. Mas vamos aprofundar essa ideia. A afirmação que nós vimos na página anterior diz que os ensinamentos de Jesus transcenderam os rituais e os dogmas das religiões. Jesus não estava preocupado com isso, com os dogmas religiosos em si. Repetindo, ele respeitou as tradições judaicas. Se a gente pega aqui no Evangelho, lá em Lucas, há uma passagem que se afirma que Jesus, quando completou os 12 anos, foi levado por seus pais, não é, à festividade da Páscoa. E Jesus se perdeu dos seus pais quando retornavam a Nazaré. E 3 dias depois, ele foi encontrado. E onde Jesus foi encontrado? No templo, pregando no templo. Não é? Quando se depararam com Jesus, né, a mãe de Jesus, Maria, disse: Filho, por que estás? Por que nos fizeste isto? Teu pai e eu estamos desesperados à tua procura. E olha a resposta de Jesus. Mas que necessidade tinham de procurar-me, disse-lhes. Não calcularam que eu estaria aqui no templo, na casa do meu pai, pois preciso tratar dos seus assuntos? Mas eles não entenderam o que ele dizia. Jesus aqui dá uma prova, e ao longo da sua vida nós vamos identificar isso, de que as tradições judaicas eram por ele respeitadas. Ele vai ao templo, ele reconhece o templo como a casa de Deus, ele segue as tradições do judaísmo até o fim da sua vida. Ele não muda de concepção religiosa sobre esse aspecto. Ele nasce e morre no judaísmo. Ele respeita. Mas, mesmo respeitando as tradições judaicas, não é? E era o que ele fez, ele nos faz vislumbrar que a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, estavam muito além daquilo que até aquele momento nos era apresentado como lei divina. E ele vai nos trazer um novo alcance, uma nova interpretação dessa vontade divina. Uma das provas de que Jesus coloca acima dos dogmas religiosos, não é? As suas lições fundamentais, está numa outra passagem muito interessante para a gente. Vejam só. Numa dessas passagens, que está lá no Evangelho também, Jesus e seus discípulos, eles estavam atravessando uma seara, né? Uma plantação. Era um dia de sábado, e nós sabemos que o dia de sábado é o dia sagrado, não é? Para os judeus. É o dia que é reservado para os judeus e para os adventistas também, né? As chamadas religiões sabatistas. Eles estavam atravessando essa plantação e os discípulos estavam com fome. Então, eles pegam, no meio daquela plantação, pegam ali umas espigas de trigo e começam a comer os grãos. E, nesse contexto, havia ali alguns religiosos, alguns fariseus, que viram aquilo e começaram a protestar, né? Olha, os seus discípulos estão aí contra a lei, colhendo no dia de sábado, era proibido. Não é? A colheita no dia de sábado era proibida. E Jesus diz: nunca leram o que o rei Davi fez? Quando ele e os companheiros estavam com fome, entrou no santuário e todos eles comeram o pão sagrado, coisa que só os sacerdotes podiam fazer. Também isto era contra a lei.
Nunca leram de Moisés que os sacerdotes do serviço no templo podiam trabalhar no sábado? Pois aqui está um que é maior que o santuário. Mas se conhecessem o que quer dizer esta passagem das Escrituras, e aqui está o ponto para a nossa reflexão, mais do que os vossos sacrifícios, quero provas da vossa bondade. Não teriam condenado quem não tem culpa, porque eu, Filho do Homem, sou o Senhor do próprio sábado. Essa é uma passagem que nos traz uma reflexão. Vejam, Jesus respeitava as tradições judaicas. Mas nesse contexto, o que ele está dizendo? Muito mais importante do que qualquer manifestação exterior, do que qualquer regra formal, institucional das religiões, o que é mais importante? A prova da nossa bondade. O que é mais importante do ponto de vista do cristianismo? Não é a religião que nós adotamos, não é o ritual que nós observamos essencialmente, mas aquilo que nós fazemos no bem. E Jesus faz essa distinção muito clara em muitas das passagens evangélicas com as quais nós nos deparamos. O pertencer a uma determinada estrutura religiosa, é bom que se frise isso, não é? O praticar atos exteriores relacionados a essa religião ou essas religiões, sejam quais forem, não importa, espiritismo, seja qual for, não é? Isso não é mais importante do que aquilo que nós verdadeiramente fazemos no bem. Isso é claro nessa passagem do Cristo. Uma outra que também aborda a mesma temática, meus amigos e amigas. Depois foi para a sinagoga e viu um homem ali com a mão aleijada. Uma das mãos do homem era aleijada. Os fariseus perguntaram-lhe: a lei permite trabalhar fazendo curas no dia de sábado? Esperavam, claro, que ele respondesse que sim, porque eles poderiam acusá-lo. Olha, Jesus está violando as leis de Moisés, que nos proíbem trabalhar no sábado. Resposta do Cristo. A sua resposta foi: se onde vocês tivesse uma única ovelha e no sábado ela caísse num poço, não trabalhariam para salvá-la naquele dia? Quanto mais não vale uma pessoa do que uma ovelha. Evidentemente que é justo fazer bem num sábado. E voltando-se para o homem, estende o braço. Quando ele o fez, a mão do doente ficou igual à ação. E aqui, claro que um parênteses, com todo respeito às tradições religiosas que guardam o sábado, né? Não há nenhum mal nisso. E Jesus não questiona isso, vejam. O que Jesus está dizendo para nós é, acima disso, existe algo muito mais importante, que é, efetivamente, a prática do bem. E aqui a gente está falando do guardar o sábado e a gente poderia estar falando de qualquer prática religiosa exterior. Qualquer uma. Mais do que isso, fundamentalmente, o que Jesus nos recomenda, nos ensina, nos orienta é a prática do bem. Considerando essa primeira parte das nossas reflexões, práticas exteriores, formais, institucionais, não são mais importantes do que o amor que se traduz na prática do bem, como a gente viu até agora. Não importa a religião ou mesmo a ausência dela, mas exclusivamente a nossa conduta no bem. Aí temos a universalidade dos ensinamentos de Jesus. Em qualquer religião ou fora de qualquer uma dessas religiões, o que nos é confiado em termos de vontade do Criador, traduzido pelas mensagens do Cristo, é a prática do bem. Ser cristão ou cristã não necessariamente é um título religioso. Na verdade, não é um título religioso. É um predicativo. É uma qualidade de conduta. Isso é importante que nós reflitamos, porque muito se confunde. Né? Nós falamos muito do cristianismo, nós somos, né? O espiritismo é uma religião cristã como tantas outras. Não é? Mas o que faz de nós cristãos? O que de fato importa quando nós nos auto-intitulamos cristãos? Não é? Muitas vezes nós nos ambientamos na cômoda condição de sermos ou de praticar
praticarmos ou de seguirmos determinadas correntes religiosas. Isso não é de hoje, tá? Não é de hoje. A época de Jesus era assim. Nós nos habituamos muitas vezes nos satisfazemos muitas vezes, não é, com as práticas religiosas formais, e não raras vezes nós nos esquecemos da essência das nossas posturas diante da vida e mesmo diante das religiões que nós assumimos seguir. Não é? Quando nós falamos que alguém é religioso, não necessariamente significa que esse alguém é cristão. E quando nós falamos que alguém não é religioso, não necessariamente significa que esse alguém não é cristão. É importante que nós separemos esses dois conceitos, tá? Porque eles nem sempre se confundem. Eles nem sempre se confundem. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Vejam essa passagem. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que cultua Deus, nem todo aquele que diz, não é, seguir o Cristo da boca para fora, repito, isso em qualquer cenário religioso, nas palavras do Cristo, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E olha só o que Jesus nos diz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente, palavras de Jesus, nunca vos reconheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Iniquidade é injustiça, desigualdade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos e bateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. São as palavras do Cristo. Jesus nos alerta para essa chamada religiosidade aparente há muito tempo. Há muito tempo. O tempo passou e nós ainda nos vemos, em alguma medida, perdidos em linhas gerais, não é? Vamos dizer, em linhas gerais, não é? Ainda numa religiosidade muitas vezes aparente. Muito mais preocupada com a forma, muito mais preocupada com os títulos e os rótulos do que necessariamente com um agir diferente. O Edgar falou no início, né, o momento que nós atravessamos na humanidade é um momento realmente difícil, né? E é um processo de evolução, é um processo de progresso planetário. A gente está passando por etapas de aprendizado, sem dúvida alguma. Mas quando olhamos de fato o mundo à nossa volta e quando nós identificamos as práticas ainda adotadas pela humanidade, a gente enxerga um pouco, né, pelo menos um pouco, dessa ainda necessidade de buscarmos, tá, de buscarmos o alcance de uma religiosidade, se nós estamos falando aqui de cristianismo, né, de um cristianismo efetivo, que se traduza em formas de agir diferentes. Não é? A principal e revolucionária lição de Jesus: o amor ao próximo. Quando a gente fala disso, daí a gente está. Esse é o ponto alto de todas as nossas reflexões. Né? E a gente olha o que Jesus trouxe para nós sob esse aspecto, de fato, é revolucionário. Quando a gente fala no amor a Deus, para Jesus, esse amor a Deus significa
amor ao próximo. Esse é o significado e esse é o principal ensinamento que Jesus traz para nós. E a gente vai trazer alguns exemplos, não é, desse ensinamento. Mas antes, vamos lembrar de uma importante epístola de João. Não é? Ninguém jamais contemplou a Deus, nos diz o evangelista. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor em nós é levado à perfeição. Aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Se alguém disser amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também ao seu irmão. Esse ensinamento, ele perpassa todo o evangelho. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus exemplifica, todas as parábolas, ou quase todas trazidas por Jesus, desembocam nesse mesmo ensinamento, no amor ao próximo. E há aqueles, né, nós falamos de religião versus cristianismo, nós temos muitos daqueles que são exemplos nas religiões. A gente pega aqui o Chico, a gente pega a Madre Teresa, a gente pega a Irmã Dulce e tantos outros, não é? Que foram verdadeiros cristãos amando aqueles que os rodeavam, não é? Seguindo os exemplos de Jesus. Sobre o maior mandamento, uma passagem conhecida. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, que era um perito na lei, um doutor da lei, quis testar Jesus e disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. É o que estava na lei. Mas existe um segundo semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Toda a tradição religiosa pode se resumir nesse mandamento, nesses dois, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Nós vimos que é impossível amar a Deus sem amar ao próximo. É pelo amor ao próximo que nós amamos a Deus. E foi isso que Jesus nos convidou a fazer. Porque foi isso que ele exemplificou. E como nós falamos no início, a prática do bem, o amor a Deus, não necessariamente está atrelado a uma prática ou a uma formalidade religiosa. Numa outra passagem, um outro doutor da lei quis provar Jesus novamente. Ele diz: Mestre, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? E Jesus responde: olha, o que está na lei? O que você lê? E aí ele responde com base naquilo que nós acabamos de ver quanto ao maior mandamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tuas forças, teu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. O que Jesus diz para ele? Olha, é isso, é o que está lá, não é? Mas ele, querendo se justificar, vai perguntar a Jesus: mas mestre, quem é o meu próximo? Quem é esse próximo que a gente tem que amar? E Jesus vai contar uma historinha para ele, uma parábola. Diz que um samaritano descia de Jerusalém até Jericó. Os samaritanos, na verdade, um homem descia de Jerusalém a Jericó, né? E na estrada ele foi surpreendido por ladrões, não é? Esses ladrões bateram nele, roubaram todas as suas vestes, deixaram-no quase morto. Por essa mesma estrada descia um sacerdote, portanto um religioso. Esse sacerdote passou do outro lado da estrada, deixando aquele homem naquela condição, sem sequer tomar tento da sua presença ali. Depois desse sacerdote, desceu um outro religioso, um levita. Ele viu aquele homem na estrada e também não se importou. Passou do outro lado da estrada. Eis que desce um samaritano. Os samaritanos, eles eram discriminados pelos judeus. Eles tinham uma rixa político-religiosa, histórica, não é? Então, samaritanos e judeus não se davam bem. Mas o samaritano é quem desce. E ele olha aquele homem caído na estrada, vai até ele, cuida dele, limpa as suas feridas com vinho, com azeite, coloca esse homem numa montaria, na sua própria montaria, leva esse homem até uma estalagem, cuida dele lá. No outro dia,
quando ele vai seguir viagem, conversa com o dono da estalagem, entrega a ele 2 denários, 2 moedas da época, e diz: cuida dele, porque quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você teve com esse homem. Contada essa parábola, Jesus diz ao doutor da lei: qual deles foi o próximo do homem que foi surpreendido pelos ladrões? E o doutor da lei responde: aquele que para com ele teve misericórdia. E Jesus diz: então vá e faz o mesmo. Vejam que em mais uma passagem, Jesus nos traz uma distinção, uma reflexão sobre o fato de sermos ou não aparentemente religiosos e praticarmos ou não a verdadeira caridade. Na passagem que Jesus nos conta, desce de Jerusalém a Jericó, depois daquele homem que havia sido surpreendido pelos ladrões, um sacerdote e um levita, 2 religiosos. 2 religiosos que ignoram aquele homem no caminho, que deixam no lar a própria sorte. Mas desce um outro, que era inclusive questionado por esses religiosos, que era em alguma medida até discriminado por esses religiosos. E é esse que vai ao encontro do homem e salva sua vida. A caridade, meus amigos, é o cerne dos ensinamentos do Cristo. É a essência dos ensinamentos do Cristo. E ela foi muito bem apreendida e definida por Paulo de Tarso na sua famosa primeira epístola aos Coríntios. Olha o que Paulo diz para nós: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, eu seria como o bronze que soa ou o sino que tine. Ou seja, as coisas que eu digo não teriam repercussão, porque seriam palavras vazias, sem essência. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse os meus bens aos famintos, que entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse caridade, isso de nada me adiantaria. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. E quando nós olhamos lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec faz um questionamento aos Espíritos. Qual é o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Para Jesus, o que significa essa caridade? E a resposta para nós é benevolência para com todos, indulgência diante das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a essência da caridade para nós. Fazer o bem em qualquer circunstância. Fazer o bem em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade. Para quem quer que seja. Isso é a benevolência para com todos. Viver com o Cristo significa ser benevolente para com todos. Ser compreensivo diante das imperfeições alheias. Essa é a indulgência. É entender as fragilidades alheias. É olhar o outro, não é, como igual a nós, que também temos uma série de imperfeições. É até clichê falar isso, não é? É o que a gente sempre repete, o que a gente sempre reverbera. Mas é um ponto que nós precisamos refletir, sobre o qual nós precisamos refletir. A indulgência diante das imperfeições daqueles que nos cercam. Isso é caridade. Isso é viver com o Cristo. Isso é seguir os ensinamentos do Cristo. Perdoar sempre. Um desafio ainda para nós, não é, em alguma medida, mas está dentro do espectro de caridade, tal qual a entendia Jesus. Quando nós lembramos da passagem de Pedro, né, questionando Jesus: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que comete uma falta contra mim? 7 vezes? E Jesus vai dizer: não, 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Sempre. Isso é a caridade tal qual a entendia Jesus. Isso é o espelho, o reflexo
de ser cristão. Essa é a essência do ser cristão. Benevolência, indulgência, perdão. E aqui a gente não está considerando, claro, que as dificuldades de se alcançar esse estágio, a gente vai chegar lá, mas esse é o nosso norte. Esse é o objetivo que nós estamos buscando. Isso é o que anima ou deve animar as nossas propensões religiosas, não é? Dentro daquilo que nós acreditamos, da divindade, das leis divinas, do que é esperado de nós nessa existência. Esse deve ser o nosso norte, esse deve ser o nosso objetivo enquanto seres num processo de evolução. Mas um objetivo verdadeiro, né? Refletindo sobre as nossas condutas, analisando as nossas práticas, entendendo o que nós fazemos e com que intenção nós fazemos, como nós nos portamos diante das criaturas à nossa volta, das pessoas que nos cercam, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas verdadeiras ações. Isso é uma reflexão fundamental para esse propósito do viver com o Cristo, né? Nos conhecer. Esse é o ponto do autoconhecimento, como nós vemos lá no próprio Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos, né? O autoconhecimento. Quando Kardec pergunta qual é o meio, qual é o caminho, né, para a gente evitar a prática do mal e alcançar a felicidade? E a resposta dos Espíritos é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Tá? O autoconhecimento, a busca do conhecimento do que nós somos, do que nós fazemos, e Santo Agostinho vai falar nessa questão do Livro dos Espíritos, o que ele fazia para alcançar esse autoconhecimento. Relembrava tudo que ele tinha feito durante o dia, pensava se alguém tinha para ele, não é? O que ele tinha feito de bom, qual era o bem que ele tinha deixado de fazer. Essa é a preocupação do cristão, daquele que busca a transformação e a renovação. Lembramos do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, né, o Sede Perfeitos, reconhece o verdadeiro espírita por suas transformações morais e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Né? Essa transformação é o nosso objetivo, a transformação real. Né? A busca dessa transformação real. Jesus ainda vai nos falar de um amor acima das convenções religiosas. A gente lembra lá da passagem, a famosa passagem da mulher adúltera. Um ensinamento valiosíssimo do Cristo para nós. Lembremos-nos da passagem evangélica lá de João. Né? Uma mulher tinha sido surpreendida ali pelos fariseus e pelos escribas em adultério. Ela foi levada até Jesus e eles questionaram o mestre. Olha, Senhor, na lei de Moisés está escrito que nós devemos apedrejar essa mulher. O que o Senhor diz para nós? Essa pergunta era capciosa, porque se Jesus dissesse, olha, apedrejem, onde estaria toda aquela mensagem de amor que Jesus trazia para nós? Onde estaria? Mas se ele dissesse, não apedrejem, iam falar, olha, esse homem está aqui contrariando as leis mosaicas. Ele poderia, inclusive, ser preso. E a passagem evangélica nos relata que Jesus estava ali abaixado, escrevendo alguma coisa na areia, quando lhe foi questionado sobre o que deveria ser feito com aquela mulher. E aí Jesus não responde e eles insistem. Senhor, essa mulher foi surpreendida aqui em adultério. O que a gente faz? E aí, a famosa frase do Cristo, né? Aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, que atire, então, a primeira pedra. E, segundo a narrativa evangélica, aqueles homens foram deixando as pedras no chão e saindo um a um, do mais velho ao mais jovem. E no final, Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor. E ele diz, pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A nossa reflexão também. Qual é a nossa postura? E isso está ligado ao que nós refletimos há pouco sobre a indulgência, não é? Qual é a nossa postura diante das faltas alheias? É a da condenação? É a da perseguição? Ou é
a da compreensão tal qual Jesus nos exemplificou. E Jesus lembrou, não é? O espírito de uma alta envergadura moral que não tinha nada do que ser acusado e poderia muito bem condenar aquela mulher. Ele, o próprio Cristo, diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E aí nós trazemos essas reflexões para nós, não é? Qual é a nossa postura diante? Nós falamos do mal no mundo, mas daqueles que agem assim à nossa volta. Como nós nos portamos? Não é? Qual é a nossa conduta? Jesus nos ensina um caminho. Não é? Quando nós... Tem uma travada aqui no meu... Quando nós analisamos a totalidade da mensagem evangélica, nós vemos 3 grandes características, né? Uma alta espiritualidade, uma humanidade e uma universalidade. Emmanuel nos diz, a época da vinda do Cristo, a humanidade perdida nos caminhos do orgulho, da religiosidade aparente, dos desvios do poder, ganhava um guia de conduta que a levava à redenção, apresentado e exemplificado pelo Cristo. É o que a gente está refletindo até agora. A religiosidade aparente versus a religiosidade efetiva. A essência das mensagens do Cristo em relação àquilo que precisa ser impactado em nossas condutas. Né? Aquilo que nós precisamos fazer para seguir, de fato, esse guia que nos leva à redenção. Né? Jesus estabelece uma nova relação da humanidade com Deus. Deus não é mais aquela figura punitiva, violenta, persecutória. Deus é o amor. Quando questionado sobre o reino dos céus, ele diz: o reino dos céus não está aqui ou acolá, está em cada um de nós. Ele promove uma reconexão da humanidade a essa figura que nós chamamos de Deus. É, de fato, uma revolução no pensamento da humanidade. É uma nova forma de enxergar aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa existência. Ele substitui o rigorismo lá da lei antiga para mostrar o real alcance da vontade de Deus. Não destruindo a lei, mas definindo-a de forma mais clara. E olha o que ele diz para nós, aprendeste o que foi dito lá no passado. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem também assim os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Essa mensagem é revolucionária. É transformadora das consciências. Se hoje para nós isso já é impactante, em alguma medida, o alcance desses ensinamentos, o alcance desse trecho do Sermão do Monte, dessa passagem, é impactante. Imaginemos aquela época, imaginemos mais ou menos 2.000 anos atrás, né? Amar os vossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Mas a lição é clara. Não há meio termo aqui. O caminho que Jesus nos apresenta é o caminho do amor. Do que nós dissemos lá atrás. Benevolência para com todos, indulgência diante das faltas alheias, perdão das ofensas. Viver com o Cristo é seguir, é buscar alcançar essa condição. Jesus é a figura central da doutrina espírita. Indiscutivelmente. Livro dos Espíritos, questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem servir de guia e modelo? Pergunta Kardec.
Tipo mais perfeito para servir de guia e modelo. Guia é aquele que a gente segue, modelo é aquele que a gente imita. E a resposta é Jesus. Kardec nos diz, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Jesus nos diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Jesus está dizendo para nós aqui, não é? Claro, nós ainda estamos numa condição de imperfeição moral, mas, como está posto na questão 625, esse é o guia, esse é o modelo que nós temos como aspirar na nossa condição humana. Esse é o exemplo de moralidade que nós almejamos alcançar, claro, depois de inúmeras encarnações, depois de um processo de evolução que nós ainda não temos a dimensão, não é, do seu tamanho e da sua extensão. Mas esse é o nosso guia, esse é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de conduta, de moralidade. É o nosso guia a ser seguido e exemplificado. Quando nós nos colocamos nessa condição de cristãos, analisando a mensagem evangélica, nós identificamos, não é, algumas de suas características. Humanidade e amor ao próximo, tolerância, igualdade entre as criaturas, porque todas são filhas do mesmo Pai. Jesus cria uma revolução quando ele chama a todos de irmãos, né? Porque quando nós somos colocados na condição de irmãos, nós nos igualamos perante o Pai, todos filhos de um mesmo Pai. E transformação moral. Essa é a essência, né, desse guia de conduta do cristianismo. Retomando o que nós falamos no começo, o discipulado cristão, ele envolve o amor ao próximo. Não é? É isso que nos identifica como seguidores do Cristo. O amor ao próximo. Não há outro caminho, não é, para esse viver com o Cristo. Jesus vai nos exemplificar ainda, em muitas dessas passagens, em muitas das suas interações, a humildade. A humildade. Jesus, do alto da sua superioridade moral, era uma criatura humilíssima. Não é? Uma das passagens bem interessantes que a gente vê lá no Evangelho de Marcos, os discípulos estavam voltando ali de Cafarnaum e conversavam entre eles. Conversavam, discutiam alguma coisa entre eles. E Jesus estava de longe e não tinha ouvido exatamente o que estavam dizendo. Ele chama os discípulos para sentarem em torno dele e pergunta o que eles estavam falando. Né? Vocês estavam discutindo. E os discípulos ficam um pouco envergonhados de dizer, mas dizem a Jesus, estávamos discutindo quem de nós era o maior. E Jesus diz a eles, aquele entre vós que quiser ser o maior de todos, o primeiro de todos, será o último de todos e o servo de todos. Nos mostrando que a maioridade e a grandiosidade do ponto de vista espiritual não está nos títulos, não está nas formalidades terrenas, mas sim no servir aqueles que são os nossos irmãos. O servir é o que nos caracteriza, é o que nos coloca à frente, se assim nós podemos dizer, no que diz respeito à nossa condição moral. Jesus é o grande servo da humanidade. Ele nos disse, né, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E é isso que ele ensina àqueles que estavam mais próximos dele e indiretamente a nós. A humildade. Não é? Uma das características do cristão, seguindo os exemplos de Jesus, é a humildade também. Jesus nos apresenta um Deus misericordioso. Como eu disse há algum tempo, não é mais aquele Deus persecutório, vingativo, que se alegra com o sofrimento daqueles que erram. E Jesus exemplifica isso em inúmeras passagens que traz para nós nas formas de parábola. Lembremos-nos da parábola do filho pródigo, bem conhecida, né? Daquele filho que pede toda a herança, antecipação da herança
de seu pai e sai pelo mundo e gasta tudo, e aí passa por uma série de dificuldades, tendo até de comer do alimento dos porcos. E num dado momento ele decide voltar para casa. E quando volta para casa, qual é a postura daquele pai? Recebido com festa, um banquete, as melhores roupas. Jesus nos traz essa parábola, não é? Para mostrar, olha, aquele que havia se perdido retornou. A parábola do pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas e perde uma e vai atrás dessa uma. E quando ele encontra essa uma ovelha, ele fica tão feliz quanto por conta das 99 que ele tinha guardado em segurança. Haverá maior júbilo no céu de Jesus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é uma outra figura de Deus, não é? Olha, não é aquele que persegue, que mata o pecador. É aquele que acolhe o arrependido. O pecador não deve ser perseguido, atacado. Aliás, como nós vimos na passagem da mulher adúltera, quem não tem os pecados, que atire a primeira pedra. Uma passagem de Emmanuel, uma lição de Emmanuel chamada Olhar de Jesus, ele diz o seguinte para nós: busquemos algo do olhar de Jesus para os olhos, para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências. Porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. E foi assim que Jesus agiu com todos. Com todos. Com todos. Pecadores, marginalizados, perseguidos. Lembrando de Maria Madalena, de Zaqueu, de Judas, de Bartimeu, de Pedro que o negou 3 vezes, de tantas outras figuras evangélicas, né, que constam da narrativa evangélica, que Jesus apenas amou. O olhar de Jesus era muito diferente. E é isso, como guia e modelo, que Emmanuel nos convida a refletir e tentar incorporar um pouco nas nossas vivências. Olhar o próximo como um irmão, aquele que erra como um necessitado, é viver com o Cristo também. É trazer um pouco desse olhar do Cristo para as nossas vidas, para as nossas existências. Quando a gente olha e identifica na grande passagem de Cristo pela Terra, eu já estou me encaminhando para o final, e a gente fala da ação da humanidade, não é? Algumas passagens que nos dizem que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, não é? O Filho do Homem veio para salvar o mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Se alguém vier após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O caminho da salvação, que nós chamamos aqui de progresso, de evolução, é o caminho da nossa felicidade. Né? É isso que Jesus mostra para nós. O caminho para sermos mais felizes. O caminho para seguirmos, não é? Para acertarmos nas nossas escolhas no bem. É o caminho seguro do progresso e da evolução. É isso que Jesus vem trilhar para nós, mostrar para nós. Mas segui-lo significa a renúncia, né? Renúncia a tantas coisas. Significa também reconhecer as nossas imperfeições. Criaturas imperfeitas, com ainda uma série de desafios a serem superados, né? Mas com a potencialidade de sermos diferentes. Com a potencialidade, com a perfectibilidade que nos caracteriza. Criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Mas renunciando às escolhas equivocadas, renunciando, né, àquilo que nós já identificamos como sendo pontos do atraso no nosso processo de evolução. A cruz representa aqui os nossos obstáculos diários, sem dúvida alguma. Os sacrifícios que nós temos de fazer para, de fato, vivenciarmos esse cristianismo, não o cristianismo formal, né? Mas o cristianismo real, das nossas transformações, das nossas opções e decisões de novas práticas em nossa existência. Isso é desafiador para nós. É, de fato, desafiador para nós. Não à toa, nós ainda estamos nos debatendo, nós, humanidade, nessa perspectiva de uma religiosidade
ainda aparente, porque ela é mais fácil do que uma religiosidade profunda que de fato nos conduz a uma modificação de pensamento e de conduta. É um desafio enorme, não é fácil de fato. Né? O caminho, a verdade, a vida. Jesus é o grande intérprete do Criador para nós. É aquele que define para nós qual é a vontade de Deus. Lembremos da passagem lá atrás que nós lemos. Né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, chegará, né? Alcançará, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? São as leis divinas que Jesus vem trazer para nós. Lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. Né? Retomando o que nós iniciamos, o trecho que nós reiniciamos as nossas reflexões. Né? Como Jesus nos diz, deixando um novo mandamento. Se nós nos amarmos uns aos outros, aí sim nós seremos reconhecidos como seus seguidores. Né? Isso significa viver com o Cristo. Se nós nos amarmos uns aos outros, se nós buscarmos efetivamente as nossas transformações rumo a esse propósito, nós seremos reconhecidos como cristãos. Isso traduz o viver com o Cristo. São essas as minhas reflexões, meus amigos e amigas. Fico aqui já agradecendo a vocês pela paciência, à disposição, viu? Muito bem. Então, Tiago, boa noite, nós não nos falamos. Tem duas perguntas. E tem uma, se der tempo, tem uma terceira que eu gostaria de fazer. A primeira é o seguinte, é do... Opa, não, tem um monte de perguntas. Então, vamos começar aqui pelo Antônio. Aqui está cortado o nome, deve ser Admilson. É interessante que na religião judaica se deve guardar os sábados, entre os católicos o domingo e entre os muçulmanos a sexta-feira. Por que houve uma mudança do sábado para o domingo, né? O sábado, para os judeus, representa o sétimo dia, de fato, não é? Houve uma mudança no cristianismo, eu não me recordo exatamente qual foi o ponto histórico, mas salvo o melhor juízo, por conta das comemorações de Páscoa, salvo engano, não é? A mudança do dia se deu no cristianismo por conta disso. Eu não tenho certeza agora, Renato e Antônio, que fez a pergunta. Fato é que cada uma dessas correntes religiosas guarda um dia santo específico, né? Um dia reservado ao descanso. A guarda desses dias santos, ela começa com uma tradição lá, não necessariamente religiosa em alguns aspectos, não é? Guardava-se um dia de descanso, inclusive para se preservar a saúde daqueles que trabalhavam por determinados períodos contínuos e precisavam de um ponto ali para refazer as suas energias físicas. Depois, a gente tem ali uma tradição religiosa envolvendo, inclusive, né, o que consta lá da Gênese, Deus criou o dia lá, criou o mundo, o universo, né, em 6 dias, e no sétimo descansa, não é? Daí vem a ideia da guarda do sétimo dia. Mas houve uma mudança, de fato, no cristianismo, numa ruptura ali com as tradições judaicas. Eu não saberia te afirmar aqui, viu, Antônio, a causa específica dessa mudança para o domingo, tá? Eu não vou te afirmar, porque eu posso incorrer em alguma falha aqui na minha resposta sobre esse aspecto específico. Tiago, se você quiser parar de compartilhar, tudo bem. Esqueci. Perdão, gente. Muito bem. Tem uma pergunta do Valentim aqui, Valentim da Márcia, que vai mais ou menos no sentido daquilo que eu ia falar. Então,
Vou ler o texto dele aqui. Perdoar 70 vezes 7 e o amor é o remédio, orar é o caminho, etc. Mas, na contraparte, está longe de uma compreensão e uma aceitação. Apenas nos resta tolerar, né? É uma pergunta. A culpa é de quem? A consciência de que algo mais poderia ser feito não é permitido. Como a luz dos ensinamentos definiria, né? E assim, eu acho que também vendo uma série de coisas que estão acontecendo no mundo aí, né, de guerras, invasões, e mesmo outras questões como o sistema judicial, que o sujeito cometeu um determinado ato contra a legislação, ele vai ser punido em diversas formas, né? E não vai ser perdoado, não vai ter perdão. Ele cometeu um crime, ou seja lá o que for, né? Uma contravenção, e não tem perdão. Você vai ser punido pela lei. E assim, em várias situações de você estar na sua casa, no seu país, na sua rede social, ou seja lá o que for, e você está na iminência de ser agredido, morto, etc. Né? Como aplicar, juntando essa pergunta do Valentim com a minha, né? Como aplicar a doutrina cristã de perdão incondicional com situações como essas daí, né, que a gente citou? Ótimo. A pergunta inicial ali do domingo, uma pesquisa rápida aqui, o domingo envolve a ressurreição de Jesus, né, que teria ressuscitado no terceiro dia, depois da Páscoa, cai no domingo. Por isso os cristãos passam a admitir o domingo como dia santo, tá, Antônio? A questão do perdão. Naturalmente, Jesus não nos quis dizer aqui, diante do nosso estado de evolução, em que leis, especialmente as leis criminais, não é? Quanto mais rigorosas as leis criminais de um país, mais a gente consegue identificar qual é a condição moral daquele grupamento. Não é? Porque há uma necessidade de leis que corrijam, que contenham, né, que controlem práticas que atentem contra a convivência coletiva. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Mas, com relação ao sistema da prática da justiça e da aplicação da justiça, existe o mal feito, o erro cometido, que, de acordo com a nossa legislação, precisa ser corrigido, apenado, né? A pena tem um caráter tanto de correção quanto de prevenção geral, para evitar que outros pratiquem aquele mesmo crime, aquela mesma conduta. Não funciona muito, mas é um dos objetivos da nossa pena. A questão é, muitas vezes, como nós a aplicamos, não é? Como nós nos relacionamos, como nós expressamos os nossos sentimentos em relação àquele que erra. De fato, quem comete um crime precisa ser punido, sem dúvida alguma, não é? Mas qual é a perspectiva de uma sociedade evoluída, né, que busca esse olhar do próximo como alguém necessitado, aquele que errou, como alguém que está num caminho de correção? Nós procuramos aplicar a pena com o intuito corretivo, sem dúvida alguma, mas buscar também com o objetivo, essa aplicação deve ter o objetivo de correção daquele indivíduo, né? De busca de melhora. O nosso intuito de aplicar uma determinada pena, uma determinada punição dentro da nossa realidade, não deveria ter o caráter que muitas vezes é apresentado da vingança, né? Muitas vezes o que nós buscamos não é necessariamente a justiça, não é necessariamente uma estrutura que evite outras práticas similares, não é necessariamente uma estrutura que busque corrigir na medida do que é possível, não é? Permitir que aquele indivíduo revisite a sua visão de mundo. Muitas vezes o que nós estamos buscando, essencialmente, é a vingança, não é? Esse é o ponto, talvez, de distinção que nós devemos fazer em relação
ao apenamento. Aquilo que nós buscamos com o apenamento. Ele é necessário, ele é indispensável, nós ainda precisamos de um sistema como esse, porque nós temos ainda uma humanidade que, se não houver, se não for conduzida e se não for corrigida por esse tipo de normatização, certamente descambará. Quando a gente olha para trás e vê, por exemplo, a lei de Talião, né, o olho por olho, dente por dente, era a lei de Talião, está lá no Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Se a gente olhar para trás, a gente olha e fala, nossa, isso é um absurdo hoje. A gente considerar a lei de Talião um absurdo. Mas, na época, ela era uma evolução. E ela foi necessária. No passado, né, vocês lembram que está lá na olho por olho, dente por dente. Aquele que arrancou o olho do seu irmão, ele pode ter o seu olho arrancado. Aquele que arrancou um dente do seu irmão, pode ter o seu dente arrancado. Isso era uma norma de proporcionalidade. No passado, se alguém arrancou o olho de outro, ele poderia ser morto. Não é? Então, nós tivemos ali uma evolução. É algo que nós olhamos para trás hoje e pensamos, nossa, isso é um absurdo. As leis evoluíram, mas ainda são necessárias. Nós estamos evoluindo nessa visão de apenamento quando nós olhamos para a história da humanidade. Mas isso não significa, penso eu, que nós precisamos deixar de lado essa nossa visão em relação àquele ser espiritual em evolução. Quando nós vemos alguém que pratica um determinado crime, uma determinada conduta, qual é a nossa postura? Qual é o nosso sentimento? Muitas vezes, de fato, nós nos revoltamos, muitas vezes nós imaginamos, se fosse comigo, o que eu faria? Mas, do ponto de vista da lição do Cristo, qual seria a nossa visão? Qual seria o nosso sentimento? De comiseração, de misericórdia, sem prejuízo de uma lei que precisa ser aplicada para corrigir aquela prática. Mas qual é o nosso sentimento? É o sentimento de vingança, de querer que aquela pessoa morra, de querer que aquele indivíduo sofra exatamente o que ele fez alguém sofrer? Isso é vingança, não é? Isso é vingança. E não é, nos parece, não é, essa a conduta esperada se nós estamos animados por esse espírito que o cristianismo nos convida a incorporar. Não significa que nós não devamos, né, na nossa atual condição evolutiva, não devamos abolir as leis corretivas. Elas são necessárias e elas dizem muito do que nós ainda somos enquanto sociedade. Se temos leis mais rigorosas nesses termos, isso reflete as nossas necessidades enquanto comunidade. Acho que isso está muito mais ligado, Renato, e ao colega que perguntou, ao nosso sentimento diante da prática do mal. Aquilo que nós desejamos e esperamos com a aplicação mesmo das penas nesse contexto em que nós estamos inseridos. Se nós estamos buscando, de fato, proteger, corrigir, reabilitar, ou se o nosso instinto, intuito, é muito mais o da vingança. Talvez isso distingua um pouco as nossas posturas, a depender de como nós nos sentimos e nos apresentamos nesses contextos, nós poderíamos dizer se estamos mais um pouco observando os ensinamentos do Cristo ou um pouco mais distante deles. Ok. Tem uma pergunta do Renato, não sou eu, é outro Renato. Estando Jesus convivendo com os povos do Oriente Médio e com todas as lições de amor que ele passou, demonstrando o caminho para o nosso retorno ao verdadeiro lar, na sua visão, qual o motivo de existir tanto ódio no Oriente Médio após 2000 anos? Não é só no Oriente Médio, né? A gente está vendo uma situação histórica, né? Um conflito histórico de povos que saem de uma mesma tribo, inclusive, étnica, religiosa, em alguma medida, mas os conflitos da humanidade, de um modo geral, eles estão ligados ao que a gente refletiu agora. Nós não incorporamos verdadeiramente, falando do ponto de vista do Evangelho, e de outros tantos missionários que vieram ao nosso planeta, em outras tantas religiões, para nos mostrar qual é o caminho do bem, o caminho da felicidade, o caminho do progresso.
Nós não incorporamos isso ainda. É um processo de aprendizado. Estamos por incrível que pareça, muitas vezes, nós estamos num processo de evolução e num período de transição. Isso é indiscutível, não é? Isso é indiscutível. Os conflitos não só no Oriente Médio, mas os conflitos no mundo, eles são o reflexo da nossa imperfeição humana. Os conflitos, eles são gerados por uma série de interesses, né? Que muitas vezes nós não enxergamos. Há conflitos religiosos, sim. Há conflitos que envolvem a busca de território. Há conflitos que têm cunho político-econômico, mas todos eles, em alguma medida, vão traduzir a nossa imperfeição, a nossa incapacidade ainda, de forma geral, de olhar o outro, o diferente, como um irmão. A nossa incapacidade de tolerar aquilo que não somos, que não é aquilo que nós acreditamos. A nossa incapacidade, não é, de reconhecer na humanidade uma única família. A nossa visão obtusa em relação ao outro. Esse é o reflexo, esse é o fundo. O nosso egoísmo e a nossa vaidade são o cerne de todas as mazelas da humanidade. As guerras no Oriente Médio, como tantas outras guerras no mundo, né, que acontecem a todo instante, que não pararam de acontecer, né, algumas são mais divulgadas, outras menos, elas são o reflexo da nossa ainda imperfeição. Jesus andou pelo Oriente, mas a sua lição se espalhou pelo mundo. Não é? Chegou até nós, ao Ocidente, a todos os cantos do mundo. Repito, outros tantos missionários passaram entre nós, deixando mensagens e exemplos de amor, de transformação, e nós ainda não as apreendemos de forma real. Esse é o fato. Nós vemos muitas guerras, inclusive ditas religiosas, não é? O que é um contrassenso, né, na própria expressão. Nós vimos depois do cristianismo as chamadas guerras santas, nós vimos depois do cristianismo, a história nos mostra, os cristãos que eram perseguidos passaram a perseguir, não é? Então, assim, nós não compreendemos verdadeiramente ainda, de forma plena, o que os ensinamentos de Cristo refletem para nós. Por isso a gente falou até agora de uma religiosidade, muitas vezes aparente, distinguindo-se de uma religiosidade profunda, real, transformadora, universal. A causa das guerras tem como fundamento o nosso egoísmo ainda latente e presente. Ok. Tem o livro A Caminho da Luz, que fala assim, um pouco por alto, né, do Maomé e do islamismo, e fala sobre os judeus, né, um pouco mais, né, também não se aprofunda muito, mas também fala sobre os dois, e assim, tudo começou lá naquela região, né, então, assim, para ajudar a entender esse movimento e esse momento aí, o A Caminho da Luz pode ser uma boa, né? Muito bem, agora a pergunta do Edgar. Edgar tem duas, vou falar a primeira aqui. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado somente pelo doloroso evento do Calvário? Essa é uma boa pergunta. Quando a gente fala do sacrifício de Jesus, né, as tradições religiosas nos dizem o seguinte: Jesus veio para salvar a humanidade, redimir a humanidade dos seus pecados. Essas são as tradições religiosas que a gente tem, olhando lá desde o Antigo Testamento até o que nós concebemos com a vinda de Jesus. Se a gente pegar a lógica do Testamento Antigo, nós tivemos um pecado original, não é? Nós tivemos lá o pecado original, que é em sentido alegórico, nós vemos lá a humanidade, representada por Eva, né, e por Adão, que comem a árvore, o fruto da árvore do centro do jardim do Éden, né? A árvore que trazia a ciência do bem e do mal. E aí nós temos, lá na Gênesis, o pecado original. A partir desse pecado original, toda a descendência de Eva, toda a humanidade é condenada por Deus. É condenada por Deus. E depois Deus envia o seu filho, seguindo essas tradições, para redimir essa humanidade dos seus pecados. Do ponto de vista da leitura espírita para esses fatos, não é? Há algumas questões
né, segundo as nossas percepções. Primeiro, não haveria sentido em alguém redimir outros por faltas que são próprias. Ninguém me redime das minhas faltas, né? Do ponto de vista evolutivo, as minhas imperfeições e as minhas faltas são redimidas pelas minhas readequações de conduta. Quando nós olhamos para essa tradição, nós vemos que Deus condena a humanidade por um pecado que ela não cometeu, se a gente for analisar. Em tese, nós teríamos lá o pecado original com Adão e Eva, mas Deus condena toda a descendência de Eva, ou seja, todos aqueles que vieram depois, que não participaram dessa prática, né, teriam sido também condenados. E aí, lá na frente, Deus manda alguém, que seria o Cristo, né, o seu Filho, para redimir essa mesma humanidade de pecados que, nessa lógica, ela também não cometeu. Essa ideia do sacrifício, ela gira em torno dessa lógica, né? De condenação e de remissão dos pecados. Deus condena lá atrás e envia seu Filho para redimir a humanidade dos pecados. Quando nós falamos do sacrifício, essas tradições estão muito presas ao Calvário, à cruz, nesse aspecto do sofrimento do Cristo. Mas, quando nós analisamos sob uma outra ótica, nós vemos que o Calvário, ele traz para nós a passagem de Jesus nesse momento, né, na Via Crucis, no Calvário, ela serve, dentre outros aspectos, como um exemplo, né, um sacrifício inicial para os cristãos que viriam depois de Jesus. Vejam, nós sabemos, e os evangelhos nos mostram, os Atos dos Apóstolos nos mostram, que o evangelho de Jesus, depois da morte de Jesus, teve de ser propagado, né? Teve de ser mantido. A ideia de Jesus se viva graças àqueles primeiros cristãos que seguiram os exemplos de Jesus. E Jesus sabia de todos os desafios que esses cristãos passariam no futuro. Nós sabemos o que aconteceu. Queimados vivos, jogados aos leões, muitos crucificados, né? Muitos mortos das formas mais bárbaras. Jesus, então, né, num ato de, entre tantos outros aspectos, mas exemplificando e se apresentando como exemplo para o que viria, não é? Passa por um processo doloroso na cruz e se transforma, né, num símbolo para aqueles cristãos que viriam em seguida. Quando os cristãos que vieram depois se entregam aos sacrifícios, às arenas, ao queimar-se vivos, elevando os cânticos ao alto, eles o fazem porque Jesus também passou por aquele processo. Eles veem em Jesus o modelo, o exemplo, aquele que primeiro atravessou esse sofrimento, né, para que eles pudessem, então, também ser animados e seguirem naquele propósito de divulgação do Evangelho. O sacrifício de Jesus, não é, envolve também esse aspecto do exemplificar os cristãos que em seguida viriam. Mas a gente não olha, né, sob o aspecto do espiritismo e desse outro ponto de vista, a passagem de Jesus, o ponto alto da passagem de Jesus não é a crucificação, por óbvio. Não é? Quando Jesus fala em salvar a humanidade, como nós vimos ali, significa que ele veio até nós para nos mostrar qual é o caminho que nós deveríamos seguir. Né? Esse é o processo de salvação que Jesus nos traz. Não é? Nos dá o guia, nos dá o guia de conduta para que nós nos tornássemos criaturas mais felizes. Vem traduzir para nós qual é a vontade de Deus. O que nós devemos fazer para progredir, para evoluir, para nos transformar. Não é? Esse significa o verdadeiro processo de salvação. A cruz é o ápice, naturalmente, um espírito com aquela envergadura, que veio num cenário de semi-barbárie, se nós formos considerar, com essas ideias revolucionárias, não é? Que afetavam indiscutivelmente o status quo político daquele tempo, não teria outro fim, senão o fim que teve. Né? Uma prisão, uma tortura e a morte no final das contas, que serviu, como eu disse, de exemplo para aqueles que viriam depois e que teriam de passar por experiências muito parecidas. Imaginemos que Jesus tivesse se furtado a essa experiência. Qual seria o exemplo daqueles que viriam depois? Não é? Tem uma passagem lá no livro do Humberto de Campos, no Boa Nova, que quando ele fala do Calvário de Jesus, ele faz uma comparação interessante. Né? Ele diz o seguinte: se alguém quer salvar alguém, um outro alguém que está se afogando,
que ela tem que fazer? Ele tem que entrar na água, pular, sofrer as mesmas tribulações, né? Não adianta ele ficar de uma margem segura, dizendo, venha para cá, vá para lá, nade para esse lado, nade para o outro. É uma comparação que ele faz. A guisa do que aconteceu com Jesus. Como Jesus estimularia, né? Como Jesus encorajaria os seus seguidores se ele próprio não passasse por aquelas dores que os seus discípulos passariam no futuro. Não é? Então, o processo da crucificação, além de um resultado quase que inevitável diante do que Jesus veio trazer para nós e do ambiente em que ele estava, ela serve como um exemplo, como estímulo de sacrifício nesse aspecto, não é? Para aqueles que o seguiriam e que levariam a palavra evangélica para o mundo. Ok. Então, agora vamos encerrar a parte de perguntas. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não apareceu mais nenhuma. Então, é isso. Muito obrigado, Tiago. E agora, Edgar, acho que é com você. Ok, pessoal. Então, vamos, então, antes de nós passarmos aqui as vibrações para a Rosana, a gente já avançou um pouquinho da hora, eu sabia, porque o tema é extremamente convidativo, né, para fazer perguntas, né? Estamos falando do Cristo. Então, eu pediria para que rapidamente todos vocês abrissem o áudio de vocês, para que a gente pudesse, dentro daquela nossa vibração, aquele nosso abraço carinhoso, envolvendo com muito carinho o Tiago, e vamos envolvendo o Tiago em muita luz, desejando para ele muita luz. Muita luz. Muita luz. Obrigado pela apresentação. Tiago, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Tiago. Então, estamos um pouquinho avançando aqui. Eu vou pedir, então, para a Rosana fazer as vibrações para nós, e em seguida a Pamela faz a nossa oração final. A Rosana está com a gente? Desculpa, gente, não tinha ativado o áudio, perdão. Vamos então fechar os nossos corações, os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai. Vamos vibrar pelo nosso palestrante da noite, pela maravilhosa palestra, pelos ensinamentos que trouxe até nós, com tanta dedicação e amor, feita por ele. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram em guerra externa e guerra interna. Que o plano espiritual esteja sempre acompanhando esses nossos irmãos, aqueles que desencarnam neste momento. Vamos pedir por todo o nosso planeta, por todos os governantes, paz e luz. Vamos também pedir pela nossa natureza tão revolta que está, que o ser humano possa estar consciente da vitalidade dela. Vamos vibrar pela nossa Casa Paulo de Tarso, pelo plano espiritual que está sempre nos amparando, pela dedicação e apoio de todos os voluntários que trabalham na casa e recebem a todos aqueles que necessitam. Por fim, vamos vibrar por nós, que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, nos direcionando, nos guiando pelos melhores caminhos, pelos ensinamentos de Jesus que aprendemos hoje, e dê as nossas palavras certas a um irmão que se aproxima. Que assim seja. Um coração cheio de gratidão. Essa reunião, por essa oportunidade. Vamos pedir por uma semana que nós continuemos juntos, como a família do Paulo de Tarso, iluminados, abençoados, e que semana que vem a gente consiga se reunir. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.
Obrigado, Rosana. Obrigado, Pamela. Obrigado mais uma vez para o Tiago, pela valiosa e rica palestra de hoje, que certamente vai permitir que a gente possa fazer uma reflexão do viver com Cristo, né? O cristianismo redivivo, que de uma certa forma é a proposta da doutrina. Obrigado pelo sempre o carinho que o Tiago tem aqui conosco do Paulo de Tarso. Obrigado pela Val, pela presença, sempre o apoio que ela nos dá da área de ensino. Obrigado a todos, Renato, Adriana. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. Um enorme abraço. Uma boa semana a todos. Boa noite, Obrigada a você também, Edgar. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Edgar, Boa pela noite a todos. participação de sempre, viu? Obrigado, Tiago. Boa noite. Pelo seu empenho Obrigado a aí, todos. você, Adriana, Obrigado, como sempre, Thiago. e a Pamela, viu? Renato, obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau, fiquem com Deus.